Salve pessoal, tudo bem? Juliano por aqui. Estamos aqui na parte 2, na continuação da nossa Lei Orgânica de Manuel Viana, beleza? Na seção 2 a gente parte aqui dos vereadores. Artigo 23. Os vereadores eleitos na forma da lei gozam de garantias que a mesma lhe assegura, por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. Isso aqui a gente considera como uma imunidade parlamentar, né? Ou uma proteção. Os vereadores, no seu exercício do mandato, eles são protegidos em virtude dos debates frequentes que eles têm que fazer e defender o povo. Então, eles têm essa proteção dentro do município. Parágrafo único. Os vereadores têm livre acesso aos órgãos da administração direta ou indireta do município, mesmo sem aviso prévio. Eles não precisam avisar para fazer uma fiscalização, por exemplo. Vou ajustar aqui. É, qualquer qualquer hora, tá? Então, qualquer hora eles podem chegar numa repartição pública ali e fazer uma fiscalização, algum questionamento, alguma coisa do tipo. Um, um exemplo que a gente vê frequente aí é dos alguns YouTubers que viram, alguns deputados que viram, vão no YouTube e colocam os vídeos indo em postos de saúde para fiscalizar o trabalho dos médicos da saúde pública e etc. Aqui no artigo 24 a gente tem algumas proibições dos vereadores, tá? Os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma e desde a posse. Então, são dois momentos. A expedição do diploma é quando ele vai lá na Câmara, né? E um pouco antes da posse tem a expedição do diploma, que é na sessão preparatória. A partir desse momento, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias e empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Para exemplificar um pouco isso aqui, a gente percebe que, para materializar, né? Então, o vereador, desde a expedição do diploma, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, que isso aqui a gente pode considerar como as secretarias ou os ministérios, né, que são pessoas jurídicas de direito público. Autarquias, a gente tem o INSS, que é uma autarquia federal. Empresas públicas, aqui a gente pode colocar como os Correios, né? Correios. Sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Sociedade de economia mista, a gente pode ter aqui a Petrobras, Petro e empresa concessionária de serviço público. Aqui a gente considera as concessionárias de água, luz, transporte, dentre outros que aparecerem, tá? E também não podem aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam admissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior, ou seja, esses agentes aqui, esses órgãos que eu citei. Ad nutum é o mesmo que CC, que é o cara chamado, né? O cargo comissionado. Então ele não pode, inclusive os passíveis de serem cargos comissionados, ele não pode aceitar ou exercer esses empregos remunerados. E o outro inciso, que o segundo diz que desde a posse, então após a sessão preparatória, a expedição do diploma, ele vai ser empossado e desde a posse ele já não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goza de favor decorrentes de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nele exercer função remunerada. B. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso um, a linha A, dessas pessoas jurídicas aqui, né?
e se é titular de mais de um cargo público ou mandato eletivo. Se isso acontecer, ele vai estar sujeito à perda de mandato e mais algumas sanções. Então é só para a gente ficar de olho nesse artigo 24. Aqui ele fala que sujeita-se à perda do mandato o vereador que infringir qualquer das disposições contidas no artigo anterior, que a gente leu agora, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção administrativa, corrupção administrativa ou atentatórios às instituições vigentes, corrupção no geral, que é cassação na seta, perda de mandato, na verdade, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública, que é falta de respeito, né? Falta respeito, falta respeito. Fixar domicílio eleitoral fora do município. Então ele tem que ter o seu ali no título de eleitor do vereador, ele tem que poder, ele tem que votar no município e também poder ser votado dentro do próprio município. Deixar de comparecer injustificadamente às 5 sessões ordinárias consecutivas ou às 5 sessões extraordinárias consecutivas durante o recesso da Câmara. Então, se ele não comparecer, né, injustificadamente, essa palavra é importante para a prova. Pode ser que a banca venha e coloque justificadamente. É uma coisa até meio óbvia. Se ele justificar, não tem por que ter a perda do mandato. Parágrafo único. Nos casos do artigo 25, inciso 1 e 3, ou seja, infringir as disposições anteriores e proceder com falta de respeito ali, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, essa perda do mandato será decidida pela Câmara por voto de 2/3 dos membros da Casa, em votação secreta, mediante provocação da mesa ou de partido político, representando na casa assegurada ampla defesa. Então ele vai ter ampla defesa normalmente ali. Artigo 26. Extingue-se automaticamente o mandato do vereador quando ocorrer seu falecimento ou renúncia por escrito, estiver suspenso ou cassado seus direitos políticos, ocorrer condenação por crime funcional ou eleitoral. Aqui no quarto eu marquei que é interessante porque a gente tem prazo, tá? Deixar de tomar posse, ou seja, depois da sessão preparatória lá, na hora de tomar posse, ele não for sem motivo, mais uma vez, sem motivo justificado, no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Verificadas as hipóteses do artigo 25, inciso 4 e 5, e artigo 26, incisos 2, 3 e 4, a perda do mandato será declarada pela mesa. Tá? Então, quem declara a perda do mandato é a mesa. De ofício, ou seja, sem requerimento, a mesa de própria vontade vai declarar, ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partidos políticos representados na casa. Mais uma vez assegurada a ampla defesa. Beleza. Agora, passando um pouco de vereador, a gente vai para a parte de atribuições da Câmara. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar de competência. A gente vai ter, que nem naquela parte da prefeitura que eu falei no vídeo 1, na parte 1, a gente vai ter as competências da Câmara com a sanção do prefeito. Então, aqui a gente tem que pensar em, é, em ações que dependam tanto da Câmara quanto do prefeito para o município no geral. E depois, mais ali embaixo, a gente vai ter algumas competências exclusivas da Câmara, que vai ser mais relacionada à administração propriamente dela. Então, essa parte aqui é leitura, não tem muito o que fazer. As partes iniciais aqui é bem interessante porque às vezes são partes curtas e a banca pode vir cobrando algum desses itens. Então, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, ou seja, com a autorização do prefeito, legislar sobre todas as matérias atribuídas ao município pelas constituições da União e do Estado e por esta lei orgânica. Votar plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais, metas prioritárias e o plano de auxílio e subvenções. Editar leis, obviamente, legislar sobre o tributo de competência municipal, enfim, tudo que envolva o município e afete de alguma forma ele como um todo. A Câmara vai também, com a sanção do prefeito, deliberar sobre isso.
Aqui a gente percebe, ó, é de competência exclusiva da Câmara. Então, eleger sua mesa, elaborar seu regimento, dispor sobre sua organização e política, propor criação e extinção dos cargos do seu quadro de pessoal, representar pela maioria de seus membros para efeitos de intervenção no município. Então, toda vez que a gente fala de próprio organização interna da Câmara e intervenção no município ou coisas mais graves nesse sentido, vai ser necessário ali a competência exclusiva da Câmara. E é para isso que ela possui essas competências. No artigo 33, a gente fala que a Câmara Municipal elaborará semestralmente, importante esse semestralmente, a banca vem cobrando, pegando essas partezinhas aqui, relatórios que deverão conter a realização da receita e despesa, especificando a destinação, o número de servidores, inclusive os cedidos, com seu respectivo regime de contratação, relacionando os que tiverem gozo de licença, especificando-a, bem como indicando a que órgão ou entidade prestam serviços ou os cedidos, resumo da folha de pagamento dos servidores, especificando as parcelas ativas, inativas e pensionistas, contratos e convênios firmados para a realização de obras e serviços, contratos e os convênios firmados, receita e despesa, número de servidores, folha de pagamento. Peguem algumas palavras-chave que fica muito mais fácil fazer essa decoreba aqui. Que não adianta ler orgânica como eles cobram texto de ler, mas decoreba e um pouco de entendimento ajuda, mas é mais decoreba mesmo. Aqui, mais lá em cima, na parte início da lei, a gente falou um pouco das comissões representativas, que nada mais é. Aqui essa seção 4 ela explica mais o que é a comissão representativa. A comissão representativa eleita na última sessão ordinária do período legislativo, na sessão de posse, no caso do primeiro ano, regulamentada no regimento interno, reproduzirá em sua composição, quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária ou bloco parlamentar existente na Casa. A comissão representativa nada mais é do que uma representação dos partidos, tá? A gente sabe que tem vários partidos dentro da Câmara Municipal e as comissões representativas, né, principalmente em sessões extraordinárias, é um número limitado ali, um número reduzido de vereadores que representam seus partidos na impossibilidade dos outros estarem presentes. Importante marcar esse ponto da comissão representativa para a prova. Na seção 5, a gente vai falar das leis e do processo legislativo, também bem importante. Artigo 35, o processo legislativo compreende a elaboração de. Então, o processo legislativo ali, ele vai elaborar o quê? Emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante também decorar essa parte aqui, porque a banca pode vir, né? Mais uma vez, colocando alguma palavra diferente, já aconteceu. Então, decora bastante essa parte aqui do artigo 35, que é sucesso. Artigo 36. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Ou seja, qualquer alteração que tenha que ser feita na lei orgânica ou que precise é, ser realizada, ela vai precisar é, ser emendada mediante a proposta de um terço, no mínimo, dos vereadores e do prefeito municipal. Aqui o inciso terceiro foi revogado, então fica mais fácil ainda da gente decorar. A lei orgânica somente pode ser emendada por um terço, no mínimo, dos vereadores ou do prefeito municipal. Parágrafo 1º, eu marquei porque eu achei bem interessante. Em qualquer dos casos deste artigo, a proposta será discutida e votada pela Câmara em duas sessões, com interstício mínimo, ou seja, intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal em ambas as votações. Então a gente tem duas sessões, 10 dias de interstício, 2/3 para aprovação. Beleza? Os demais foram revogados aqui. Artigo 36A.
A iniciativa popular, ou seja, a participação do povo no processo legislativo, será exercida mediante projeto de lei subscrito, no mínimo, por 5% do eleitorado do município. Então não é 5% da população, cuidado para não confundir. 5% do eleitorado é somente os votantes, tá? Quem votou na última eleição, e versar sobre interesse específico do município, cidade ou bairro. Essa diferença é bem interessante, que se eles colocam aqui 5% da população já está errado. Artigo 37 são da iniciativa privativa do prefeito. Somente o prefeito pode partir a iniciativa dessas leis aqui. Leis que disponham sobre matéria financeira, vertem sobre matéria orçamentária, abertura de créditos, subvenções ou auxílio, criem encargos ou funções públicas, fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores públicos, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública. Então, sempre que falar em receita, orçamento, despesa pública, são de iniciativa do prefeito as respectivas leis. Criem ou suprimam órgãos ou serviços do executivo. Assim como o presidente, quando chega lá, faz aquela alteração dentro dos ministérios, o executivo também tem essa prerrogativa aqui de criar alguma lei onde vai modificar a parte dos órgãos ali dos serviços do executivo. O artigo 38, no inciso ou em qualquer, no início ou em qualquer fase de tramitação de projeto de lei de iniciativa do prefeito, como as citadas acima, este, ou seja, o prefeito, poderá solicitar à Câmara que o aprecie no prazo de 30 dias, a contar do pedido. Então, o prefeito criou uma iniciativa, fez uma iniciativa de um projeto de lei que verse sobre aqueles assuntos acima, e ele pode solicitar à Câmara que aprecie esses projetos de lei no prazo de 30 dias. Artigo 41. Os projetos de lei aprovados pela Câmara serão enviados ao prefeito, que, aquecendo, os sancionará. Aqui ele já está falando dos projetos de lei no modo geral. Então, passa, a Câmara vai fazer os projetos de lei, ou receber os projetos, né? E vai enviar ao prefeito, que, aquecendo, ou seja, concordando, sancionará. E eles passarão a ter validade. Parágrafo 1º, eu marquei porque também é bem interessante. Se o prefeito, isso já caiu na prova de Alegrete e vem caindo bastante pela Legale. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, ou seja, vai vedá-lo, total ou parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados daquele que recebeu, comunicando os motivos do veto ao presidente da Câmara dentro de 48 horas. Geralmente, na última questão que veio da Banca Legale, ela colocou aqui, ou tinha que saber qual era o prazo, em dias aqui úteis ou não, desse período, ou as horas aqui. Então é interessante esses pontos ficarem bem marcadinhos na legislação de vocês aí, para saber toda essa parte de prazos. Beleza. Artigo 42. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos membros da Câmara, dos votos da Câmara Municipal. Artigo 43 serão objeto de leis complementares. Então, aqui, somente por lei complementar, o Código Tributário, Código de Obras, Plano Diretor, Lei Instituidora do Estatuto dos Servidores Municipais, Código de Posturas, Lei de Criação de Cargos, Funções e Empregos Públicos. Aqui depois a gente vai ver que o Estatuto dos Servidores Municipais nada mais é do que uma lei complementar, né? Parágrafo 1º. Observado o regimento interno da Câmara, é facultada a realização de consulta pública aos projetos de leis complementares para recebimento de sugestões. Artigo 44 fala da iniciativa popular no processo legislativo, que será exercida mediante a apresentação de projeto de lei, proposta de emenda ao projeto de lei, emenda ao projeto de lei orçamentário, diretrizes e plano plurianual. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecidas no artigo 36 dessa lei orgânica. No artigo 45, para finalizar a nossa parte 2 de hoje, a gente tem que são ainda objeto de deliberação da Câmara Municipal na forma do regimento interno, a autorização, a indicação, requerimento e a moção. A
A autorização é quando a Câmara, o próprio nome já diz, né? A autorização da Câmara é quando ela faz alguma concessão para alguma empresa, algum serviço ser realizado, que ela mesma vai fazer essa concessão, tá? A indicação é quando a Câmara Municipal vai no Poder Executivo e faz alguma sugestão, né? Então ela sugere ou recomenda, né? Então é só uma parte de auxílio ao Executivo. Requerimento, o próprio nome já diz, ela faz uma solicitação de algo, pode ser de informações, solicita. Pode solicitar informações, depoimentos, consultas, de modo geral. E a moção, que eu acho que é o mais difícil de interpretar somente pelo nome, significa dar o parecer da Câmara a respeito de um determinado assunto. Então, toda vez que a Câmara se reúne para fazer moção, significa que os vereadores, a Câmara em si, vai ter que dar o seu parecer sobre o assunto do que ela acha. E isso pode ser uma nota de repúdio, pode ser de repúdio, pode ser até de aprovação, enfim, dentre vários outros. E congratulações que ela achar necessário e pertinente à condução ali desse assunto, desse tema da pauta. Então é mais como se fosse o posicionamento oficial da Câmara a respeito de um determinado assunto. Beleza? Então acho que por hoje tá bom. Se focar nesses artigos vai ficar bem interessante ter o estudo e depois a gente vai para algumas questões quando eu terminar as legislações aqui. Vou ver se eu consigo até o final dessa semana e a gente já começa a bater bastante em questões para ficar craque tanto na lei orgânica quanto no estatuto do servidor. Depois na parte 3 aqui a gente começa a parte do poder executivo. Daí a gente vai para outra seara que também é bem interessante. Beleza? Então, deixa eu só clicar aqui. Hum, parte 3. Fechou? Ficamos assim. Tá curtindo aí? Não esquece de deixar um comentário, uma sugestão de melhoria, uma contribuição. Até se tu está estudando, pode complementar. Isso aqui é bem interessante, que mais pessoas vejam. Que esse vídeo se torne um ambiente de aprendizado para quem quer passar no concurso aí da Prefeitura de Manoel Viana. Beleza? Podem contar comigo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha ali que ajuda bastante a divulgar o vídeo. E o YouTube entender que esse conteúdo está sendo importante para alguém.